Ministro Nelson Jobim, em primeiro lugar, muito obrigado por receber o Repórter Brasil. Sobre a situação no Morro da Providência, foi um erro o emprego do Exército? Não creio. Houve uma decisão do governo, que foi tomada há algum tempo atrás, e um convênio entre o Ministério das Cidades e o Ministério da Defesa via o setor do Rio de Janeiro, via o Comando Militar do Leste. E lá se começaram contratação de obras, não havia condições do Ministério das Cidades contratar terceiros que não o Exército, por razões que o próprio ministro das Cidades referiu. A questão é que o problema surgiu exatamente por causa da morte. Porque se não tivesse havido isso, não haveria problema. Pelo contrário, as obras continuariam. As obras são importantes para a comunidade. Há uma primeira fase de 120 casas a serem reformadas, depois mais 600 e poucas, o que dá 700 e tantas casas. Essa segunda fase deveria começar em agosto. Agora temos essa decisão judicial, vamos ver como é que isso caminha. Agora, se não puder ficar, por qualquer razão, as tropas no local, vai haver problemas no prosseguimento das obras. E aí o prejuízo será da comunidade. E sobre as acusações de uso político do Exército nessas obras no Morro da Providência? Isso já é uma leitura que decorre de conflitos políticos originários. O fato é o seguinte: se algum político faz um projeto que convém à comunidade e o governo encampa, o que interessa fazer? Atender a comunidade ou não atender a comunidade porque o desejo, a proposta inicial foi de um político? É uma questão de opção. O governo optou pela atender a comunidade e dar condições de essas moradias serem reformadas. Mas por que uma comunidade específica se há outras em situação semelhante ou até pior? Porque não tiveram projetos. E essa tinha projetos. Se não tinha projetos, os outros fizeram algum projeto, não fizeram. Então a questão é, veja bem, ademais essa questão também é curiosa, só poderá se fazer se fizerem todas, não se pode fazer nenhuma. E se não se pode fazer em todas, façam algumas. É o que aconteceu. Ministro, essa polêmica sobre o emprego das Forças Armadas em questões de segurança pública volta e meia reaparece, mas nunca é resolvida de maneira definitiva. Afinal, elas podem e elas devem ou não cumprir esse papel? A Constituição já prevê isso. Ou seja, a discussão está um pouco distorcida. As funções das Forças Armadas pela Constituição são de dupla natureza. A preservação da soberania, que são os conflitos externos, e também as ações de garantia da lei e da ordem, ou seja, atividades internas que envolvem segurança pública. O problema básico é que no Brasil não tem uma legislação que dê o tratamento jurídico adequado à tropa para essa finalidade. Este assunto eu venho já debatendo desde março e pretendo abrir o debate agora, já podemos abrir o debate em julho, para no final do ano termos um projeto de lei que possa dar uma definição de como a tropa juridicamente será tratada em operações dessa natureza. Nós mostramos claramente com as atividades no Haiti que nós temos expertise, ou seja, as Forças Armadas têm expertise para tratar de conflitos urbanos assimétricos, ou seja, não são conflitos de guerra entre um país e outro, mas são conflitos entre o Estado e determinadas organizações criminosas que se misturam à atividade civil, ou seja, se mistura em ambiente urbano. Nós temos a expertise para isso. A diferença fundamental é que no Haiti as tropas brasileiras estão sob o Estatuto Jurídico da ONU. Aqui no Brasil não dá para fazer isso, porque não temos uma norma nesse sentido. À frente das tropas, o senhor sente disposição, interesse dos militares para cumprir esse papel dentro da segurança pública? Se diz muito que eles não estariam interessados, que eles não gostariam de cumprir esse papel. É falso. E, de outra parte, não corresponde aos oficiais decidir isso corresponde ao poder político. É o poder político e é o Estado brasileiro que define quais são a destinação de suas forças. E sobre esse projeto que deve regulamentar o uso das Forças Armadas, o senhor já teria linhas gerais? Já saberia em que ocasiões, por exemplo, elas poderiam ser utilizadas? Primeiro debate, cada coisa no seu tempo, não é um debate para legitimar alguma coisa que tem anterior. A questão, primeira, é definir que precisamos fazê-lo e, segundo, como fazê-lo. E isso terá um tempo lógico para a produção desse projeto até o final do ano. E se a Justiça confirmar essa primeira ordem de retirada do Exército do Morro da Providência, o Ministério da Defesa pretende continuar recorrendo? Em matéria judicial, a gente toma decisões no momento que as coisas acontecem, não há uma antecipação. Vamos ver se houver a suspensão da decisão. Agora, se não houver a suspensão da decisão, tem que se retirar a tropa. Retirando a tropa, provavelmente as obras paralisam. O senhor foi ministro e presidente do Supremo. Que decisão o magistrado Nelson Jobim tomaria nesse caso? Eu não faria isso. Eu não tomaria essas decisões de uma forma precipitada como foi tomada. Ministro,
Obrigado por essa entrevista.